Olá, querido, graça e paz. Que tempo maravilhoso, né? De louvor, de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que você está inspirado aí na sua casa para receber, para acolher a palavra de Deus nesse dia tão especial. Amém? Bom, hoje é domingo de Páscoa, né? O dia que celebramos a ressurreição de Jesus. Amém? Que dia especial. Que dia tão maravilhoso e que mudança isso traz para a vida de cada um de nós. Todos os outros líderes, referências que as pessoas possam ter, eles podem ter deixado marcas muito positivas na vida das pessoas enquanto viveram. Mas só existe um que morreu e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a ressurreição é uma doutrina tão importante, bíblica, amém? É tão importante para nós entendermos e crermos, amém? Eu quero convidar você a compreender o poder que está envolvido na ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero começar te lembrando que em Mateus 26, versículos 1 e 2, Jesus diz o seguinte: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa, queridos, é a principal data do calendário cristão. Para os judeus, a Páscoa era aquele momento que eles lembravam a passagem do anjo da morte, né, que não pôde tocar a vida daqueles judeus que tinham os umbrais das suas portas marcados pelo sangue, o sangue simbolizando o livramento, não é? A Páscoa também simboliza de uma forma geral o livramento do povo de Israel das mãos do Egito. Mas para nós, como igreja, o que a Páscoa significa? Não apenas o livramento, irmãos, de um império natural, terreno do Egito, mas nós fomos libertos do império das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? A Páscoa é esse dia que nós celebramos a libertação das nossas vidas. A salvação alcançou a vida de cada um de nós por causa do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Em Mateus capítulo 28, versículo 1, diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele, no versículo 6 diz: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aleluia! Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, e nós estamos hoje, domingo, celebrando essa vitória, amém? Que Jesus conquistou por cada um de nós. A doutrina da ressurreição, queridos, é muito importante e ela é defendida pelo apóstolo Paulo e por todos os outros escritores da Bíblia, não é? Inspirados pelo Espírito Santo, porque essa doutrina foi muito combatida no período da igreja primitiva, não é? Existiam muitas pessoas que não criam na doutrina da ressurreição. E eu quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus e nos argumentos que o apóstolo Paulo apresentou para a igreja de Corinto. No contexto de Corinto, existiam pessoas que não criam na doutrina da ressurreição, não criam que seria possível alguém ressuscitar. E aí o apóstolo Paulo está aqui defendendo a doutrina da ressurreição. É verdade também que em Hebreus capítulo 6 é apresentado para nós a ressurreição como uma doutrina básica, elementar, fundamental para a vida cristã. Amém? E é sobre isso que o apóstolo Paulo está ministrando em 1 Coríntios 15. Você pode ir na sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15 e nós vamos passear por esse capítulo tão maravilhoso das Escrituras. Amém? 1 Coríntios, então, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais
crido em vão. Amém? Paulo começa seu argumento dizendo que a salvação, não só do povo de Corinto, mas de cada um de nós, foi garantida através da ressurreição de Jesus. Não é? Um Salvador morto não poderia salvar ninguém. Jesus só é o Salvador porque ele ressuscitou. Amém? E no versículo 3 e no versículo 4 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O próximo argumento que o apóstolo Paulo apresenta é que Jesus cumpriu as Escrituras. Naquele tempo, as Escrituras eram o Velho Testamento, né? E Paulo está dizendo, Jesus cumpriu aquilo que estava escrito. A ressurreição era pregada, era anunciada nas Escrituras. E Jesus cumpriu plenamente essa profecia, essa promessa da ressurreição. Então, a ressurreição também é um cumprimento do Velho Testamento, é um cumprimento das profecias a respeito de Jesus. No versículo 5, continua dizendo, e apareceu, Paulo está dizendo que Jesus começou a aparecer para as pessoas. Apareceu a Cefas, que era Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por preste atenção, mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, aquele tempo que Paulo estava escrevendo para o povo de Corinto. Porém, alguns já dormem, alguns já tinham morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Você deve se lembrar da experiência de conversão de Paulo, e é sobre isso que ele está falando, né? Jesus aparece para Paulo, não é? Então, Paulo está dizendo aqui que não apenas a ressurreição é um fundamento para nós sermos salvos, a ressurreição também é um cumprimento das profecias do Velho Testamento, e ainda a ressurreição foi comprovada, porque muita gente viu Jesus ressuscitado, pessoas testemunharam de Jesus ressuscitado. Então Paulo está apresentando aqui argumentos muito fortes de que a ressurreição é verdadeira. A doutrina da ressurreição, a verdade da ressurreição é plena para nossas vidas. Amém? E na continuação do capítulo 15, Paulo nos dá então mais razões para nós crermos na doutrina da ressurreição. Observe só os argumentos do apóstolo Paulo. Vá comigo agora no versículo 12, 1 Coríntios 15, 12. Ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O argumento que Paulo usa aqui é, se não há ressurreição de mortos, como vocês estão dizendo aí, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a gente está seguindo a quem, pelo amor de Deus? Né? Se nós estivéssemos seguindo, como eu disse, um morto, a nossa religião seria como qualquer outra. E é nisso que as demais religiões se assemelham, né? Todos aqueles que têm outras religiões, outros senhores, né? Outros referenciais, têm algo em comum. Todos eles morreram e não ressuscitaram. O cristianismo, irmãos, Jesus colocou o cristianismo, né, num outro patamar, porque Jesus ressuscitou. Amém? 1 aos Coríntios 15, 14, na primeira parte do versículo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Observe o argumento. Se Cristo não ressuscitou, pregar o evangelho seria perda de tempo, não é? Não teria sentido algum pregarmos o evangelho se não crêssemos na ressurreição de Jesus. Ele continua, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Em outras palavras, se Cristo não ressuscitou,
a nossa fé estaria baseada numa mentira, não teria nenhum fundamento para nós pregarmos essas coisas. Versículo 15 agora. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, como vocês estão dizendo aí, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Outro argumento que Paulo está dizendo, bom, se não há ressurreição dos mortos, como vocês dizem, então nós somos falsas testemunhas de Deus. É tudo mentira. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Mais um argumento. Se ressurreição não existe, então a gente ainda continua no pecado. O pecado continua dominando a nossa vida, ninguém está salvo e acabou-se todo mundo. Não é assim? Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha só, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo com que a gente entenda a importância de crer na ressurreição. Se não crer na ressurreição, o evangelho vai por água abaixo. Ele perde o sentido, ele perde a razão de ser. Ele está dizendo, o pessoal que morreu em Cristo Jesus, em outras palavras, aqueles que morreram tendo confessado Jesus Cristo como Senhor, pereceram, né? Não valeu de nada. E Paulo usa um argumento atrás de outro. Versículo 19, ele usa um argumento ainda mais forte. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E você há de concordar comigo e principalmente com o apóstolo Paulo nessa hora. Querido, se a nossa vida se limita a isso aqui, misericórdia. É muito pouco. E a verdade é que cada ser humano na face da terra tem uma nota no seu coração, tem uma percepção no seu coração de que a vida não se resume a isso aqui. A nossa vida não se resume a essa terra. Você sabe disso. Você pode não ter todas as respostas e talvez esse vídeo hoje seja uma resposta para você. Essa pregação de hoje seja uma resposta para você. Você pode estar procurando respostas em um monte de lugar. Tem gente procurando resposta, gente, em um monte de lugares, ideologias e atividades diferentes. Mas sabe, eu estou aqui apresentando a resposta para você. Jesus ressuscitou para dizer para você que você também vai ressuscitar. Amém? E a nossa vida não se limita a essa terra. Nossa vida é algo muito maior do que apenas isso aqui. E nessas horas, irmão, você viu que Paulo apresentou tantos argumentos aqui fortes, né? E nessas horas os mas da Bíblia são tão maravilhosos. E aqui no versículo 20 apresenta um mas para nós. Olha que mais maravilhoso. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Sabe o que significa isso, queridos? Isso significa que a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã, significa que somos fiéis testemunhas de Deus, que somos livres de verdade do domínio do pecado, significa que aqueles que morreram em Cristo não pereceram e significa que nós somos as pessoas mais felizes de toda a terra. Aleluia! Essa esperança, queridos, é que traz alegria, que traz paz, que traz uma vida, um olhar para a vida diferente. Essa esperança não coloca a nossa vida limitada a isso que estamos vivendo aqui nessa terra. E nesse momento, né, estamos vivendo isolamento por causa do Covid-19 e tantas pessoas, irmãos, ao redor de todo o mundo, desesperados, com medo, preocupados, preocupação com a economia, preocupação com a saúde. Ouvi dizer que os dados de crises familiares, agressões familiares aumentaram nesse tempo. As pessoas não conseguem conviver. Sabe o que falta, irmãos? Cristo. Falta fé, falta o amor de Deus sendo derramado no coração de cada ser humano. Nós precisamos disso para ter uma vida que faça sentido.
O que a doutrina, então, da ressurreição pode trazer para a minha e para a sua vida na prática? O que muda? Primeiro, lá no versículo 29 agora, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, Paulo diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Deixa eu te explicar sobre o que Paulo estava falando aqui. Naquele tempo existia uma doutrina herética que as pessoas se batizavam para a salvação de pessoas que já tinham morrido. Por incrível que pareça, as pessoas tinham dificuldade em crer na ressurreição de Jesus, mas criam nesse absurdo aqui. Então eles se batizavam para tentar salvar de alguma forma, não é, pessoas que já tinham morrido. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Paulo está fazendo o seguinte questionamento: se vocês não creem em ressurreição, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão aí se batizando em favor de uma pessoa que já morreu. Se vocês não creem em ressurreição, isso não tem sentido algum. Mas por que essas pessoas, irmãos, que não criam na ressurreição de Jesus, faziam esse tipo de coisa? Por causa daquilo que eu acabei de falar há pouco. Porque, na verdade, todo ser humano tem uma centelha divina no seu coração. Todo ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Todo ser humano sabe que sem Deus é impossível ele viver, não é? Talvez não tenha, como eu disse, todas as respostas, as explicações, mas a verdade é que todo ser humano tem um desejo, uma fome, uma sede por Deus. O papel da igreja é dizer: ei, essa fome, essa sede que você tem, é Deus que você está desejando. Amém? E aí, Paulo continuando no versículo 30 ao versículo 32, ele diz: e porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Dia após dia morro. Eu vos protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, inicialmente, Paulo usa um argumento dizendo: olha, essa sede por eternidade que vocês têm é Deus que vocês estão procurando. Então, primeiro, queridos, a doutrina da ressurreição nos inspira a evangelizar. Pregue a palavra. Amém? Evangelize, anuncie Deus às pessoas. Deus, através de Jesus, fez paz, está em paz conosco. Amém? A parede que nos separava, que nos limitava acesso a Deus, foi quebrada pelo próprio Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então pregue o Evangelho. E agora Paulo fala sobre a importância de suportarmos as perseguições. Não é? A pregação do Evangelho vai trazer uma consequência: perseguições. E Paulo está dizendo: eu suportei as perseguições. Por quê? Porque eu creio na ressurreição. Se eu não cresce na ressurreição, para que eu suportaria esse tipo de coisa? Paulo está dizendo: vale a pena ser perseguido por causa da pregação do Evangelho, porque vale a pena a pregação do Evangelho. Amém? Em 2 Coríntios 4,17, Paulo diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, aquilo que estamos passando agora, como perseguições por causa da pregação do Evangelho, queridos, Paulo chama de leve e momentâneo. Vale a pena, pregue a palavra. Em versículo 33, Paulo continua dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha nossa. Se cremos na ressurreição, queridos, somos inspirados a andar em santidade. Paulo diz: não entre nas más conversações, né? Fiquem sóbrios, fiquem equilibrados, né? Andem com moderação. Por quê? Nós cremos na ressurreição. Se cremos na ressurreição, isso traz um temor santo para as nossas vidas. A gente sabe que a nossa vida não vai ser tratada de qualquer jeito. Nós sabemos que existe algo chamado galardão, não é? Nos esperando.
E a nossa vida agora vai significar algo para a nossa eternidade também. Então, a crença na ressurreição nos inspira a andar em santidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 agora, diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se cremos na ressurreição, queridos, nós não tememos a morte. Se tem algo que as pessoas agora estão com tanto medo é de morrer, não é verdade? Tantas pessoas com medo da morte. Mas nós, que cremos na ressurreição, não temos medo da morte. A verdade é que nós podemos usar as palavras do apóstolo Paulo para nós. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida na eternidade, ela é muito mais gloriosa do que qualquer glória que possamos usufruir nesse tempo presente. A nossa vida da eternidade fala de perfeição, fala de usufruirmos da plenitude dos sonhos de Deus para a vida de cada um de nós. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Amém? Haverá plenitude, abundância de vida, abundância dos sonhos de Deus sobre as nossas vidas se cumprindo. Amém? Então, queridos, quem crê na ressurreição não teme a morte. E outra coisa, se não tememos a morte, temeremos o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Então hoje, queridos, é dia 12 de abril de 2020. Nesse momento estamos diante de uma crise mundial ocasionada pelo coronavírus e essa crise está alertando as pessoas para uma possível crise econômica também. Gerou um caos no sistema de saúde mundial e está gerando também efeitos econômicos por todo lado. Diversas pessoas estão extremamente assustadas, temerosas, com medo, em todos os lugares do mundo. Medo do futuro, medo da morte, medo da sua situação financeira, medo do que vai acontecer com a sua vida, com a sua família. Enquanto isso, nós temos a doutrina da ressurreição, que ministra para a vida de cada um de nós consolo. Sabe, irmãos, nós estamos com um sorriso estampado no rosto, mesmo em meio a uma confusão lá fora. Nós estamos usufruindo de uma paz que excede, como a Bíblia diz, todo entendimento, que guarda, que protege nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que a nossa vida não se limita a isso aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar com você essa ministração meditando em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, que diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Glória a Deus! A doutrina da ressurreição, irmãos, é uma doutrina que traz consolo. A doutrina da ressurreição é a doutrina que traz paz para nós. A doutrina da ressurreição é a doutrina que enche nossos corações de esperança. A doutrina da ressurreição tira os nossos olhos das limitações naturais, das limitações dessa vida e nos coloca nossos olhos na nossa eternidade com Deus. Amém? A doutrina da ressurreição alimenta a nossa sede pela eternidade. E eu quero inspirar você
Aleluia. Você que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sempre se lembre disso. Você será ressuscitado, assim como Ele. Amém. Glória a Deus. E esse dia está tão breve. Está tão breve. Jesus está às portas. E eu quero convidar agora você a abrir o seu coração. Aí na sua casa. Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez. Eu quero te dizer uma coisa. Em pouco tempo, dentro de pouco tempo, muitas pessoas sumirão da face da terra. E o que aconteceu é exatamente esse texto que eu acabei de ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Acredito eu que não só esse vídeo aqui, mas tantos outros vídeos estarão nas mídias sociais, anunciando algo que já aconteceu. Eu espero que você não fique. Aqueles que ficarem, eu conversava hoje com o querido irmão da igreja, o Diego, e a gente conversava falando sobre aquelas pessoas que ficarem, que desespero vai ser, saber que ficou. Mas sabe, a igreja ainda está na terra e ainda tem tempo para você. É o tempo de você se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor. E quando Ele vier, você ter essa convicção de que você também será levado, amém, arrebatado. Nós vamos sumir em breve. As igrejas hoje estão vazias, mas as pessoas estão reunindo nas suas casas. Vai chegar um momento que as pessoas não estarão nos prédios das igrejas, nem nas suas casas. A igreja vai ser retirada da face da terra. Aleluia, eu quero convidar você a crer nisso. Essa é a doutrina da ressurreição. Ela não fala apenas da ressurreição de Cristo, ela fala também a ressurreição da igreja. E ela fala também a respeito da ressurreição daqueles que não são igreja. Alguns ressuscitarão para ir para o céu, outros ressuscitarão para experimentar o juízo. Eu quero convidar agora você a confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida e ter essa convicção da salvação. Amém? Diga comigo, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e eu confesso Jesus como Senhor da minha vida e dono do meu coração. Diga assim, Jesus Cristo, o meu coração é para sempre teu. Amém. Aleluia. Bom, a Bíblia diz que aquele que crê com o coração e fala com a boca é salvo. Amém. Quem crê com o coração para a justiça e faz a confissão para a salvação. Amém. Então, se você fez isso pela primeira vez, nós queremos te conhecer. Nós temos um link aqui na descrição desse vídeo. Nós temos um link que você pode acessar e que você pode ali entrar em contato conosco para que nós possamos orar por você e nós possamos também colocar a nossa vida como igreja à sua disposição. Amém? Nós queremos também inspirar você agora a participar da ceia junto conosco. Nós teremos agora um momento tão especial, nós vamos cear juntos. Amém? Minha família vai estar aqui presente também, ceando junto comigo. Eu quero que você convide agora a sua família para participar desse momento com você na sua casa. Prepare o pão, prepare o cálice, o suco de uva, amém? Para que vocês possam agora celebrar a ceia do Senhor. Enquanto você se prepara, nós vamos ter agora uma música super especial para que você seja ministrado pela palavra. Sim, eu creio, o meu Deus nunca falhou e nunca falhará, nunca falhará. Nele espero, pois o meu Deus nunca tardou e nunca tardará, nunca tardará. Sim, eu vou te exaltar nos
creio. O meu Deus nunca falhou e nunca falhará. Nunca falhará, nele espero. Pois o meu Deus nunca tardou e nunca tardará. Nunca tardará. Sim, eu vou te exaltar nos dias mais difíceis. O seu nome bendirei. Sim, eu vou te adorar, mesmo que minha alma grite. Sempre eu te louvarei. Sempre eu te louvarei. Eu escolho louvar, glorificar, glorificar teu nome, Jesus. E nada pode me parar. Eu escolho louvar, glorificar, glorificar teu nome, Jesus. E nada pode me parar. Eu escolho louvar, glorificar, glorificar teu nome, Jesus. E nada pode me parar. Eu escolho louvar, glorificar, glorificar teu nome, Jesus. E nada pode me parar. Sim, eu vou te exaltar nos dias mais difíceis. O seu nome bendirei. Sim, eu vou te adorar, mesmo que minha alma grite. Sempre eu te louvarei. Sempre eu te louvarei. Sempre eu te louvarei. Graça e paz, queridos. Bom, que mensagem inspiradora, não é mesmo? A gente acreditar que Jesus morreu e ele ressuscitou, não apenas que ele morreu e ressuscitou, mas que nós também ressuscitaremos. Glória a Deus, que esperança maravilhosa é essa, né? Viver com isso. E agora eu quero convidar você a, junto com a sua família, aí na sua casa, participar desse momento tão especial, a celebração da ceia. A ceia é o momento que nós lembramos daquilo que Jesus Cristo sofreu na cruz por nós. Não apenas do seu sofrimento, mas com a convicção hoje da vitória após o seu sofrimento. Amém? E eu quero lembrar daquilo que Jesus falou em Mateus 26, quando ele estava ministrando a ceia. Ele diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e disse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Amém? E eu quero convidar você a fazer isso na sua casa também. Compartilhe do pão com a sua família. Agora. Quero grande. Você quer um grande, filho? Toma. Assim tá bom? Eu quero pedir para a Rebeca orar por nós agora, agradecendo, né, Bequinha, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz e pelo seu corpo que foi esmagado. E a gente sabe que tu vai voltar um dia. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Você pode participar do pão agora. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Sabe, queridos, a Bíblia afirma em Isaías 53 que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Amém. E nós queremos agora, como família, ministrar sobre sua vida agora. Ministrar saúde em nome de Jesus. Se você está enfermo,
Em nome de Jesus, nós repreendemos essa enfermidade, Amém. declaramos vida sobre você nesse Amém. momento. Em nome de Jesus. Por causa da aliança, nós temos direito à vida plena, à vida abundante, à saúde nos nossos corpos. Amém? Amém. E continuando o texto, a seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E nós vamos fazer isso agora também. Eu quero convidar você a fazer isso com a sua família nesse momento. Nós vamos participar do cálice da nova aliança. Amém? Esse cálice, querido, querida, que nos assiste agora, ele simboliza o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado por nós para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia afirma que a vida está no sangue. E um dos significados, quando nós participamos desse cálice, é a gente dizendo que a vida do próprio Deus, irmãos, agora está dentro de nós. Amém? Durante toda a velha aliança, a vida de Deus estava apenas do lado de fora, não é? Eram experiências exteriores. Mas agora, na nova aliança, queridos, nós temos acesso à vida de Deus. É isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Então, você vai agora usufruir, celebrar a aliança com a vida de Deus. Amém? Israel, você pode agradecer pelo cálice? O que você vai falar? Você pode dizer assim: Papai do céu, muito obrigado por Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz por mim. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode participar agora do cálice. Aleluia. Deus é bom. Israel está usufruindo de toda a aliança que ele tem com Deus. Eu quero convidar agora, queridos, a vocês orarem conosco. Amém? A Sinara vai orar e glória a Deus. Isso é usufruir da aliança, irmãos, completa. Amém? Não pela metade. E a Sinara vai orar agora, não só por nós aqui, mas também pela sua casa, pela sua família. Amém? Amém. Pai, nós te damos graças, porque através da morte e da ressurreição de Jesus, hoje nós temos vida. Nós temos uma aliança, Pai, inquebrável com o Senhor. E por causa dessa aliança, nós podemos ter outras alianças, podemos ter um casamento abençoado, podemos ter filhos abençoados, podemos ter irmãos e amigos, Pai. Nós estamos unidos por causa dessa aliança, Pai. E nessa noite, Pai, nós estamos lembrando com alegria tudo que Jesus fez por nós. E nós declaramos que nós iremos viver tudo que o Senhor prometeu para nós, Pai, juntos, unidos como família, Pai, declarando tudo que o Senhor já fez por nós, Pai. Nós estamos com tanta alegria no nosso coração, porque um dia nós estaremos face a face, iremos nos encontrar e celebraremos junto contigo uma aliança tão maravilhosa que nós um dia fizemos contigo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero terminar com isso. Jesus terminou essa ceia, não é? Falando, esse momento da ceia, falando com seus discípulos o seguinte: e digo-vos que desde desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Você deve estar percebendo, Jesus está às portas. Aleluia. Jesus está voltando. Amém? Ele está, é breve a sua vinda. Amém? Sim. E nós amamos a vinda dele. Então, abra o seu coração. Tenha Jesus como Senhor da sua vida. E essa paz
que nós temos no nosso coração, essa certeza, essa convicção de que quando Ele vier, nós cearemos com Ele. Aleluia. Amém? Obrigado, Pai. Que você e sua família sejam tremendamente abençoados. Amém. Obrigado por participar desse momento conosco. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Dá um tchau para eles. Tchau, lá. gente. Tchau. A história que agora vou contar não é sobre ovos de chocolate. É sobre a maior história de amor já vista na humanidade. Ela começa no jardim, onde o relacionamento com Deus pareceu ter seu fim. Mas ele não se conformou com aquele engano, e ali mesmo já traçou um plano. Ele lhe esmagará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta rivalidade tratava-se de uma sombra da futura obra redentora. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. A partir deste homem por Deus convocado, todos os povos da terra seriam abençoados. E anos depois um anjo apareceu. A Virgem um filho concebeu e nascia ali na manjedoura, aquele que cumpriria a obra redentora, o próprio amor materializado. O Filho de Deus, homem havia se tornado. Em graça e estatura crescia, enquanto via-se cumprir cada profecia. E a lei guardava, a Torá estudava. Irrepreensível ele era, enquanto se preparava. Já adulto encontrou com João, e por ele foi batizado no Rio Jordão. Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Naquele momento, Jesus iniciava seu ministério, e aos poucos ia se revelando todo o mistério. Logo em seguida, no deserto foi tentado, mas não se permitiu por Satanás ser influenciado. E por 3 anos fez a diferença por onde passou, ajudando a todos a quem dele se aproximou. Multidões foram alcançadas e muitas vidas impactadas. Pregou sobre cura e libertação, ensinou perdão e compaixão. O enfermo curou, o amigo morto ressuscitou. Pão e peixe multiplicou, água em vinho transformou. Misericórdia teve de quem pecou, da morte a mulher acusada de adultério livrou. Milagres e maravilhas o acompanhavam, porém nem todos o aceitavam. E ele sabia que o principal estava por vir, pois veio ao mundo para um propósito específico cumprir. Seu tempo na terra estava perto de acabar, e para o Pai logo teria que voltar. Mas para dar à humanidade salvação, precisava antes cumprir por completo a sua missão. Com seus discípulos teve a sua última comunhão, e durante a ceia partiram o pão. Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mais tarde, com um beijo, seu discípulo trairia. Então a morte, enfim, ele enfrentaria. Jesus foi preso e julgado, injustamente foi condenado. Foi açoitado e machucado, foi moído e assassinado. Aquele que nunca havia pecado, agora estava ali. E o véu se rasgou,
e a terra tremeu. O Filho de Deus por mim morreu. E todo esse desfecho foi porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem muito valor para o Criador. Naquela Páscoa em Cristo, o caráter de Deus foi revelado e o destino da humanidade para sempre se transformou. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, se com essa mensagem você entendeu quem por você morreu, você pode reconhecer o Salvador Jesus e usufruir da vida que Ele já conquistou para você na cruz.